Fala pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Heloísa falando e hoje a gente vai começar trabalhando com grandezas químicas. Só antes de a gente começar, para vocês elencarem o que a gente vai ver nesse capítulo. Galera, unidade de massa atômica, tema extremamente importante para o vestibular. A gente já vai ver um pouquinho sobre ela. Massa atômica de um elemento, massa molecular de uma substância, mol, cobrado quase todos os anos nos vestibulares de todas as regiões, constante de Avogadro e massa molar. Vamos começar lá com unidade de massa atômica. Galera, veja assim, todas as unidades inventadas pelo homem, quilograma, grama, miligrama, as unidades de volume, metro cúbico, centímetro cúbico, todas elas foram baseadas em alguma referência. Todas elas. Na química não seria diferença. Pensa assim, como que a gente vai calcular a massa atômica de um elemento? Como que a gente vai calcular a massa de uma molécula? Como é uma coisa muito pequenininha, a gente tomou como referência um elemento muito importante da tabela periódica, que é o carbono. Veja, gente, o carbono é um elemento extremamente abundante na natureza e como ele é muito principal em várias e várias reações químicas e várias aplicações químicas, a gente tomou ele como referência para medir a massa dos elementos. Como que a gente vai fazer isso? Veja assim, galera, o carbono, nós temos alguns isótopos dele, mas o principal, o mais encontrado na natureza, é o carbono com massa 12. Não esquece, tá, galera, que a nossa representação sempre massa em cima, número atômico embaixo. O que eles fizeram? Imagine assim, tá? Imagine uma pizza, tá, com 12 fatias. E vamos supor que eu pegue uma fatia dessa. Uma fatia dessa, a gente chamou de 1U, que significa justamente unidade de massa atômica. Essa partezinha, tá? Essa partezinha aqui do átomo de carbono significa justamente 1U, que é uma unidade que a gente criou para padronizar e com base nela calcular a massa dos outros elementos da tabela periódica. Todas as massas de todos os elementos da tabela periódica foram baseados nessa proporção, nessa fatia de uma unidade de massa atômica do carbono. Na verdade, né, se a gente fosse escrever isso daqui, seria 1/12avos, uma partezinha das 12 fatias da massa do carbono. E daí, gente, surgiu o U. O U, gente, na verdade, ele tem um valor realmente, né, um valor simbólico aí que a gente tem, que na verdade, aproximadamente, tá? Ele é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, que equivale mais ou menos aí à massa de um próton de um nêutron. Mas para a gente não ficar utilizando esse valor tão pequenininho, a gente convenciona essa unidade aqui, que é o U, unidade de massa atômica. Beleza? Galera, a partir disso, como eu falei para vocês, a gente vem criando aí várias e várias massas dos elementos. Hoje, né, temos 118 e a partir da massa atômica do carbono, de uma porção da massa atômica do carbono. Veja, o hélio, a massa dele é 4U. O que isso quer dizer? 4 vezes maior do que uma proporção lá da massa atômica do carbono. Fechou? A partir disso daqui, a gente começa a calcular a massa atômica dos elementos. Veja assim, gente, tem uma matéria lá da química que se chama isoátomos, átomos que têm alguma semelhança. E um deles se chama isótopos. Peraí, isótopos, elementos com o mesmo número de prótons. Elementos com o mesmo número de prótons, ou seja, elementos com o mesmo número atômico. Galera, para a gente calcular a massa de elementos com o mesmo número atômico, a gente tem que fazer uma continha, que aqui remete à massa atômica de um elemento, tá? No caso aqui para isótopos. Muitos átomos da tabela possuem isótopos e a gente tem que calcular isso de uma forma. Veja assim, o hidrogênio possui 3 isótopos, tá? Então, o hidrogênio, se eu colocar ele lá, né, pesquisar em qualquer lugar, a gente vai ver que ele tem 3 isótopos, tá? Como funcionam esses 3 isótopos, gente? Isótopos, todos eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, lembrando que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, mas tem diferentes números de massa. Nós temos aqui no caso o prótio, o deutério e o trítio. O que acontece? Se você for ver lá na sua tabela periódica, será que eu vou encontrar a massa desse daqui? A massa 1? Será que eu vou encontrar a massa do segundo, do terceiro? Gente, muito pelo contrário, tá? Você vai encontrar a massa dos 3. Mas como assim a massa dos 3? Veja assim,
Todos os três existem na natureza. Para a gente calcular a massa disso daqui, a gente não pode desconsiderar nenhum dos três. A gente tem que considerar as proporções que eles são encontrados na natureza. E como que a gente faz isso? Através do cálculo de massa atômica. Essa formulazinha aqui, gente, é uma formulazinha que a gente vai utilizar, tá? Sempre que a gente, for pedido pra gente, em qualquer exercício, qualquer questão, sobre a massa atômica de isótopos. Então, a gente vai calcular isso daqui, tá, gente? Através de porcentagem e a massa de cada elemento. Então, por exemplo, massa atômica vai ser a massa de um primeiro elemento vezes a porcentagem que ele é encontrado na natureza, mais a massa de um segundo elemento vezes a porcentagem que ele é encontrado na natureza, se tiver um terceiro elemento, que é o caso do hidrogênio, mais a massa do terceiro vezes a porcentagem que ele é encontrado na natureza, tudo isso dividido por 100. É uma média ponderada, tá? Eu vou fazer um exemplo com vocês, que é o caso do cloro. O cloro, gente, nós temos dois isótopos na natureza, tá? O cloro 35 e o cloro 37. Ambos com o mesmo número atômico, são isótopos. Gente, o cloro 35, ele é encontrado em 75% das vezes. O cloro 37 é o restante, encontrado 25% das vezes. Como que a gente iria calcular a massa atômica do cloro? Qual que vai ser o valor que eu vou encontrar lá na tabela periódica do cloro? Bom, massa atômica vai ser igual. Massa do primeiro, 35. Estou colocando a formulazinha que a gente viu agora anteriormente. Qualquer coisa, dá uma voltada lá no vídeo. 35 vezes a porcentagem que ele é encontrado na natureza, 75, mais 25 vezes a porcentagem que ele é encontrado na natureza, 37. Tudo isso dividido por 100. Faço a continha bonitinho, multiplico, somo, divido por 100. A massa atômica do cloro vai ser 35,5. O que é, gente? U. Lembra que aqui, a gente está utilizando a unidade de massa atômica, que é aquela unidade lá, que eu falei para vocês, que foi padronizada com base no carbono. Então, me fala, se você pegar agora lá a sua tabela periódica, que valor que você vai encontrar da massa atômica do cloro? Você vai encontrar só 35? Você vai encontrar só 37? Você vai encontrar 35,5U, ou seja, a média ponderada de todos os isótopos que existem na natureza. Fechou, galera? Esse é um conteúdo bem importante. Veja, o vestibular, ele sempre vai fornecer como obrigatoriedade a massa e o número atômico dos elementos. Mas se ele pedir para você calcular a massa atômica, daí você tem que fazer esse cálculozinho aqui com base nesses dados fornecidos, tá? Fiquem tranquilos que a porcentagem e a massa de cada um sempre vai ser fornecida. Você só vai ter que aplicar o cálculo. Tudo bem? Tranquilo? Gente, esse conteúdo aqui, ele vai ser muito importante para a gente calcular e ter como base, tá? A nossa massa da molécula. Veja que até agora eu só estou falando com vocês referente à massa atômica de um elemento só. E se a gente for calcular da molécula, como que eu vou desenvolver isso? Bom, vamos lá. Então, a massa molecular, sempre calculada em U, que é a nossa unidadezinha lá, Massa molecular, Mzão, tá? Representamos como MM, massa molecular. E calculada em U, tá? Galera, veja assim, quero calcular a massa molecular da água. O que eu vou fazer? Como eu disse para vocês, como obrigatoriedade, o vestibular vai fornecer a massa atômica de cada elemento. Então, vai ter lá bonitinho a massa atômica de cada elemento. Hidrogênio, a massa dele é 1U, oxigênio é 16U. O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai calcular, só que cuidado. Gente, veja aqui que nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Temos que considerar isso no cálculo. 1 átomo de hidrogênio tem a massa de 1 e 2. Bom, eu vou fazer a continha aqui. 2 vezes 1, 2U. E a massa do oxigênio, só tem 1 oxigênio mesmo, vezes 16. 16U. Somando aqui, galera? 18U vai ser a massa molecular, ou seja, a massa da molécula de água. Isso aplica-se a qualquer molécula, lembrando que esses dados aqui sempre serão fornecidos. Vamos fazer mais um exemplo? Glicose, molécula extremamente cobrada nos vestibulares. C6H12O6.
Mesma coisa, dados serão fornecidos para vocês. Massa atômica do carbono, 12U. Hidrogênio, 1U. Oxigênio, 16U. Cuidado que eu possuo quantidades aqui. Cuidado, galera. Então, ó, 6 vezes a massa do carbono, 12, 72U. 12, quantidade de hidrogênios aqui, ó, vezes 1, 1U. E oxigênio, 6 vezes 16, 96U. Somando aqui, galera, 180U. Ou seja, a massa da glicose, nós temos 180U. O que isso significa? 180 vezes maior do que uma unidade de massa atômica do carbono. Esse cálculozinho aqui, gente, vai ajudar muito na massa molar, em mol, então é muito importante que vocês façam vários exercícios que depois eu vou orientá-los, beleza? Galera, tudo isso aqui, tá? Para nós trabalharmos um conceito principal extremamente importante na química, que é o mol. Gente, todo mundo às vezes me pergunta, prof, mas o que é um mol? Eu não entendo o que é um mol, eu tenho uma dificuldade de acertar o que é um mol. Gente, mol vai ser quantidade de matéria. Lembrando, o que é matéria, galera? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, peraí, mol vai ser o todo. Só que a gente tem uma constante para representá-lo. Qual? 6,02 vezes 10 a 23 unidades, qualquer coisa. Isso aqui, gente, representa uma quantidade, tá? E esse valor aqui é a famosa, né? Constante de Avogadro. Galera, veja assim. Cheguei na padaria. Se eu pedir uma dúzia, a mulher vai olhar para mim e vai falar bem assim, uma dúzia do quê? Eu tenho que escolher, de pães, sei lá, de queijo, de presunto, eu vou ter que escolher. Agora veja assim, se eu pego e chego lá para ela, 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 1 mol. Ela vai saber que é esse valor aqui, eu espero. Galera, 1 mol equivale ao 6,02 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Se eu quiser tratar isso aqui de pães, eu trato de pães. É unidade, é quantidade. Eu não uso a dúzia, a dezena, a centena para alguma quantidade? Então é isso, galera. Esse valor aqui representa para mim a constante de Avogadro, que equivale a 1 mol, para eu não ter que ficar falando esse nome direto, esse número direto, 6,02 vezes 10 a 23, eu falo que é 1 mol, mais fácil. Então toda vez que eu falar assim para vocês, galera, aqui tem 1 mol, opa, você vai falar bem assim para mim, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23, mas 1 mol do quê? Lógico, né? A gente não vai chegar na padaria e pedir 1 mol de pães, 6,02 vezes 10 a 23 pães. Agora, na química, para moléculas, para átomos, para íons, para elétrons, para qualquer coisa, isso representa uma quantidade, eu posso utilizar. Então, se eu falo bem assim para vocês, galera, eu tenho 1 mol de átomos de oxigênio. O que eu estou falando para vocês? Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Agora eu quero mudar, eu quero usar essa quantidade para moléculas. Utiliza para moléculas, para elétrons, para qualquer coisa. 1 mol representa uma quantidade, ok? E ele é extremamente importante para a massa molar. Cuidado para não confundir, tá, gente? É o emissão que representa aqui. Massa molar com massa molecular. Elas são muito parecidas, só que a massa molar, ela vai trazer uma facilidade pra gente. A massa molar, gente, ela vai calcular a massa dos átomos, de moléculas, de qualquer coisa que você quiser, a massa atômica, ou seja, em gramas por mol. Como assim? Gente, a massa molar, ela transforma a massa atômica, certo? Que é aquela que a gente utiliza em U, que a gente calculou agora há pouco, só que para grama por mol. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, gente, qual que é a massa molecular do hidrogênio? Vocês vão falar para mim, 1U. Qual que é a massa molar do hidrogênio? 1 grama por mol. Elas são equivalentes, só que em massa molar ela se transforma para grama por mol. E isso facilita muito, porque, gente, 1 grama por mol equivale o quê? Em 1 grama de hidrogênio, eu tenho 1 mol, que equivale
a 6,02 vezes 10 a 23. Ou seja, em 1 grama eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Se eu fizer para moléculas de água, mesma coisa. Então, repetindo, massa molar vai ser a massa atômica expressa em gramas por mol. É o mesmo valor, o mesmo cálculo que eu fiz ali para água e para glicose, só que no final expressa em gramas por mol. Fechou? Galera, vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender todo esse conteúdo, que é um pouquinho confuso no início, mas depois que a gente vai aplicando, fica bem tranquilo. Vamos lá para esse exemplo. Olha o que ele fala. Ele fala de uma questão de feromônios, que são hormônios secretados por glândulas, etc. Qual que é a parte importante? Ele fala assim, ó, considerando que um determinado feromônio possui fórmula molecular, tá? C19H18O. E normalmente a quantidade secretada é cerca de 1 vezes 10 a menos 12 gramas. O número de moléculas existentes nessa massa é de aproximadamente D. Olha lá, galera. Veja assim. Massa molar do meu composto aqui. Vou calcular como a gente tinha calculado lá da glicose da água. Vou pegar a quantidade de carbonos e multiplicar pela massa do carbono. Vou pegar a quantidade de hidrogênios e multiplicar pela quantidade de hidrogênios. E assim vai. Vou calcular. Achei 282 gramas por mol. Peraí. Quer dizer que em 282 gramas eu tenho 1 mol. Mas 1 mol equivale a quantas moléculas? Porque agora eu estou tratando de moléculas. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Espera aí, ele quer saber quanto que é secretado em 1 vezes 10 a menos 12 moléculas. Faço uma regrinha de 3. 282 gramas está para 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale a 1 mol. Ó. 282 gramas representam 1 mol. 1 mol vale 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que eu quero saber em 6 vezes 10 a 23 moléculas, nessa quantidade, eu quero saber a partir de 1 vezes 10 a menos 12 gramas. São quantas moléculas? Vou cruzar X, resolvendo a continha, regrinha de 3 simples, 2,13 vezes 10 a terceira moléculas. Ou seja, gente, regrinha de 3, tudo através do meu grama por mol. Aqui, galera, nós temos mais alguns exemplos, tá? Esse exemplo aqui eu vou acabar deixando para vocês. A dica só que eu quero dar para vocês, tá, gente? É isso daqui, ó. Ele vai falar, eu quero que vocês tentem fazer um exercício bem legal para vestibular, mas eu quero deixar uma dica. Ele fala do meio miligrama. Galera, para você acertar essa questão, lembra que eu estou falando em grama por mol e ali ele deu em miligrama. Meio miligrama, 0,5 miligramas. Vou ter que converter para grama para daí calcular a minha continha aqui. Veja que ele já dá a massa molar prontinho, ó. 140 gramas por mol. O que você vai fazer? 140 gramas está para 1 mol, que equivale ao quê? 6,02 vezes 10 a 23. Mas em meio miligrama que você vai converter para grama, quanto que vai ser? X, e você vai conseguir resolver. Tenta lá, porque é bem importante esse exercício, tá? Gente, tarefinha de casa para vocês. Exercícios da página 443, 1 ao 5. Exercícios da página 444, 1, 2, 4, 5 e 6. São exercícios que a gente escolhe para vocês darem mais uma aprofundada, mas quanto mais vocês exercitarem, melhor. Galera, muito obrigada, nos vemos na próxima.